hoje, o esboço do nosso sermão, ele traz consigo o seguinte tema: poder compartilhar. Qual é o tema da nossa mensagem? Poder compartilhar. Tá? Eu quero começar a mensagem de hoje citando um grande pensador chamado Álvaro Granha. Ele disse o seguinte: ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa precisar. Veja o que esse pensador disse: ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa precisar. Então, a verdade é que compartilhar, poder compartilhar, é algo muito precioso, é algo muito importante. John Wesley, um grande pregador anglicano, ele desenvolveu 3 linhas de raciocínio dentro dessa visão de compartilhar. A primeira delas é que ele diz o seguinte: ganhe o máximo que você puder. Ganhe o máximo que você puder. Qual é a primeira linha de raciocínio de John Wesley? Ganhe o máximo que você puder. Wesley ensinou que quando a gente ganha, a gente consegue desfrutar e consegue doar. Porque, veja, é interessante, Deus nunca vai pedir algo a você que Ele não tenha te dado antes. Deus nunca vai pedir algo a mim e a você que Ele não te tenha dado antes. Tem sentido, sim ou não? Ele só pode pedir algo se Ele nos deu algo. Você só pode dar algo se você tem algo. Então, John Wesley vai dizer o seguinte: ao ganharem o máximo que podem e o que necessitam, para seus cuidados, ao ponto de não destruírem suas almas, nem suas mentes, nem os seus corpos e nem os corpos do seu próximo. Veja, entenda. Ganhe o máximo que você puder sem destruir seu corpo, sem destruir sua mente, sem destruir os corpos e nem a mente do seu próximo. Eu costumava dizer o seguinte: fulano, ele dá o sangue dele e ainda empenha o sangue da esposa. Eu costumava dizer o seguinte: fulano dá o sangue dele e ainda penhora o sangue da esposa. Tem gente que é assim, dá o seu sangue pelo negócio e ainda penhora o sangue de outra pessoa. John Wesley está dizendo: não, ganhe o máximo, mas sem que isso cause dano a você, sem que isso cause dano à sua mente. Não adianta você trabalhar tanto e ficar doente, sem ter condições de desfrutar. Tem sentido, sim ou não? Imagine você trabalhar tanto. Eu passei por um comerciante essa semana passada, e era dia 31 de dezembro, e já era muito tarde da noite, e eles estavam rompendo o ano no comércio deles. Até que ponto vale a pena você não ter descanso? Até que ponto vale a pena ganhar e não viver? Acabar com sua saúde, não ter tempo de ir ao médico porque trabalha tanto, não é? Não ter tempo de descansar a mente porque trabalha tanto, não ter tempo de respirar. Então, John Wesley, ele diz o seguinte: ganhe o máximo que você puder sem empenhar sua vida, sua mente, sem comprometer sua saúde
e nem a saúde daqueles que estão ao seu redor. Isso é muito importante. Tá? Segunda coisa que John Wesley entende, isso ainda não é o esboço do sermão, mas eu estou introduzindo o assunto. Ele diz o seguinte: poupe tudo que puder. O que é que ele ensina? Poupe tudo que puder. Ganhe o máximo que puder. E a segunda coisa, poupe tudo que puder. Ele investiga seus ouvintes, tá? Melhor dizendo, instiga os seus ouvintes a não gastarem dinheiro somente para agradar os seus desejos, os desejos dos seus olhos ou a vaidade da sua vida. Ele alerta os seus ouvintes quanto ao gasto com comidas caras, roupas chiques e mobílias elegantes e coisas das tais que podem muitas vezes serem não tão essenciais. Wesley tinha duas razões para dizer aos cristãos que não comprassem somente o necessário. Então, ele entendia que você podia ter o necessário em vez de também ter aquilo que somente lhe vai descer. Poupe tudo que puder. E a terceira coisa que Wesley fala sobre compartilhar é doe tudo que puder. Qual é a terceira coisa? Doe tudo que puder. A primeira, ganhe o máximo que você puder. Legal, Dani? Ganhe o máximo que você puder, desde que isso não comprometa a sua saúde, seu corpo, sua mente e nem a saúde, o corpo e a mente de quem você está ou de quem está junto com você. Você nem se mata e nem mata quem está junto de você. Mas se isso não compromete a vida, a família, ganhe o máximo que você puder. Segundo, poupe o máximo que você puder. E terceiro, doe tudo que você puder. Ele ensina o seguinte: a doação poderá ter início pelo dízimo. O Wesley dizia que quem não é dizimista não colocará indubitavelmente o seu coração no seu ouro e advertia: isso consumirá a sua carne com o fogo. Para os cristãos autênticos, o ato de doar não termina com o dízimo para Wesley, mas todo o seu dinheiro está 100% sob a orientação de Deus. Todo o seu dinheiro está 100% sob a orientação de Deus. A verdade, irmãos, é que esse assunto, poder compartilhar, qual é o tema da nossa mensagem? Poder compartilhar. Ele tem duas vertentes. A primeira delas é que quem compartilha, compartilha coisas e compartilha a vida. Compartilha o quê? Coisas e compartilha vida. Você só pode compartilhar duas coisas: coisas e a sua vida. Não tem como você compartilhar mais do que isso. Isso já é tudo seu. Coisas e sua vida. Vamos falar primeiro das coisas. Primeiro, compartilhar coisas. Veja alguns segredos que tem na palavra de Deus. Segredos preciosos. Hebreus 13:16 diz assim: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios é que Deus se agrada. Hebreus 13, verso 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros os que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. É interessante que a ideia de sacrifício em doar não é uma ideia de que é penoso. Não é que o escritor aos Hebreus está falando de que é penoso doar. Ele está falando de que, assim como um sacrifício era levado ao altar,
um animal era sacrificado e isso agradava a Deus, ele está dizendo que quando nós compartilhamos, quando nós repartimos, nós estamos também cultuando a Deus. Eu vou repetir. Quando você reparte, quando você compartilha, isso é como se fosse um culto a Deus. Eu não sei se você está entendendo a dimensão teológica desse assunto. A Bíblia está dizendo, o escritor aos Hebreus, quando diz assim, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Não é que a Bíblia está dizendo que você está com pena de dar essa água. Quando o Caleb fica com pena de dar a água dele para a gente. Não é isso. Tem hora que a gente diz, Caleb, me dá um pouquinho de água. Ele disse, não. É minha água. Não é isso. Ou quando a gente diz, vai Caleb, dá a sua água. Ele, um pouquinho. Não é isso. Não é de tais sacrifícios. Não é que você pegar algo seu e compartilhar, ou compartilhar seu tempo com alguém, sua vida. A gente vai falar de vida, mas a gente está falando agora de coisas. Estamos falando de quê? Coisas. Estamos falando da primeira ação de compartilhar, está baseada em coisas. Os escritores hebreus estão dizendo que, pois, de tais sacrifícios Deus se agrada. Ele está comparando o sacrifício da doação, o sacrifício do culto, tá? Mencionado inclusive por Paulo em Romanos 12, quando diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo. A ideia de você se entregar totalmente a Deus. A ideia do sacrifício, do animal que era colocado ali para ser morto, o sangue dele ser derramado, a gordura dele ser queimada e subir ao trono de Deus e ele assim se agradar daquele sacrifício. A Bíblia está dizendo, não se esqueçam de fazer o bem. Por que não se esquecer, pastor? Porque é muito fácil a gente deixar de lado esse princípio. Sim ou não? É muito fácil a gente deixar de lado esse princípio. É muito mais fácil você se lembrar de quem te deve do que você se lembrar de pagar. É muito mais fácil você se lembrar do que você tem que ganhar do que você lembrar daquilo que você pode doar. Muito mais ocupamos a nossa mente naquilo que vamos ganhar do que naquilo que podemos dar. E às vezes a nossa casa está tão acumulada de coisas, nosso guarda-roupa nem fecha mais a porta. Nossa, é sério. Eu não sei se essa é a verdade, talvez a realidade de alguns. Mas tem coisas que nós somos ainda presos. Ainda somos, sabe, amarrados. E existem coisas que para que cheguem novas, outras têm que sair. Eu vou repetir, tem coisas para que cheguem novas, outras têm que sair. E elas não têm que sair porque são fedidas, podres, sujas, rasgadas. Não, elas têm que sair porque é um ciclo. Quando você doa, você também recebe. A Bíblia diz assim, lembre-se, pois, 2 Coríntios 9, do verso 6 ao 12, primeiro princípio de doar coisas, de compartilhar coisas, é você saber que quem semeia muito, colhe muito, e de que quem semeia pouco, colhe pouco. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. O versículo 7 diz, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar. Por isso que eu entendo
que aquela expressão de Hebreus não é sacrifício, não é penoso, é culto, é entrega. Deus se agrada quando eu abençoo meu irmão. Deus se agrada quando eu compartilho coisas. Porque eu demonstro no meu coração que coisas não dominam o meu coração. Que nas coisas não estão baseadas o meu coração. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então Deus se agrada. Quantos querem ser alvos do amor de Deus? Você sabia que você pode atrair o olhar de Deus, mas um olhar de amor, quando você é generoso? Você quer atrair o olhar de Deus por você ser um pecador que merece a graça, a bondade de Deus? Quantos querem? Mas você quer atrair o olhar de Deus, o amor de Deus, por você ser generoso? Veja que nível. Eu sei que eu já atraio o coração de Deus porque Deus ama os pecadores. Então Deus me ama. Deus quer me redimir, quer me levar para os céus. Amém? Mas imagina Deus passar a me amar, não somente, Sumaia, porque eu sou um pecador, mas porque eu sou generoso. Deus olhar assim e dizer assim: eu amo meu filho dobrado. Eu amo a minha filha 2 vezes, pastor Valdemir. Porque ele é um pecador que merece o meu amor. Ele confia em mim, então eu amo ele, mas eu o amo porque ele é generoso. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Deus faz o quê? Ama quem dá com alegria. Que nesse ano de 2025, você possa, a partir de já, buscar entender que você pode atrair o olhar de Deus. Você pode atrair o amor de Deus, a admiração de Deus, pelo fato de você ser uma pessoa generosa. Amém? Eu sei que isso não é aquelas palavras de vitória que a gente aplaude ao Senhor Jesus, mas eu quero desafiar você a atrair o olhar de Jesus para você, o olhar de admiração, um olhar de amor, não pelo fato de você ser só um pecador, mas pelo fato de você ser uma pessoa generosa. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, partilhar coisas, diga coisas. Aí a Bíblia vai dizer, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem de toda boa obra. Paulo está dizendo que em todo o tempo, em todas as coisas e em tudo que for necessário, vocês transbordem de boas ações. Esse texto aqui é um dos textos que eu vejo uma verdade e uma clareza muito grande acerca de doar coisas, do compartilhar. Eu chamo esse texto de doando e prosperando. Como, pastor? Doando e prosperando. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 12. Se eu pudesse colocar uma epígrafe nova nessa Bíblia que foi traduzida, eu colocava essa epígrafe, eu colocava esse título, doando e prosperando. Por quê? Porque no verso 9 diz assim, ele vai citar as palavras de Jesus, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos de sua justiça. Eu não sei se vocês já perceberam, no Instagram tem um grupo de gente muito inteligente. A galera é fera. E eles descobriram isso. Eles descobriram isso. Tem gente, inclusive, dizendo
Primeira coisa que você deve fazer para prosperar é começar dando o dízimo. Então, depois a prática da generosidade, porque isso são ferramentas, são princípios. São princípios praticados pelo povo de Deus. Então, deixa eu dizer algo para você. Aquele que supre, quem é aquele que supre? É Deus. Diga Deus. Aquele que supre a semente ao que semeia. Quantos querem ser semeador? Mas ele supre o pão também, porque tem gente que está com fome, quer só o pão, não quer se envolver na obra de semear. Mas ele dá pão a quem tem fome. Não tem problema nenhum você chegar na igreja e dizer assim, eu só quero a minha cesta básica, eu só quero meu pão, e eu quero ir embora. Mas eu sei que tem gente que está dizendo assim, eu quero ser semeador. Eu sei que tem gente que quer mais do que a cesta básica, mais do que a ajuda, mais do que, sabe? Eu sei que tem gente que quer ser semeador. E Deus, ele dá semente ao que semeia. Deus faz o quê, pastor? Dá semente ao que semeia. Você é semeador? Se você está sem semente é porque você não foi um bom semeador. Mas se você é um semeador, Deus dá semente. Então, e ele fará com que a sua semente aumente. Ele aumentará a sua semente e fará crescer o fruto do seu trabalho. Quantos creem que o Senhor vai fazer crescer o fruto do seu trabalho? Então, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Vocês serão o quê? Verso 11. Enriquecidos de todas as formas. Você já imaginou ter uma ordem dos céus sobre você? Dizendo assim, sobre ele tem uma ordem. Tem um princípio para ser liberado. Quantos querem receber esse princípio na sua vida? Quantos querem que esse princípio esteja liberado pelo reino espiritual para a sua vida? Veja que coisa extraordinária. Esse princípio aqui, pastor, eu consigo jejuando e orando? Não. Não, pastor Valdemir. Mas como o senhor está dizendo, pastor Jonathan, que eu não consigo que as bênçãos de Deus me alcancem jejuando e orando? As bênçãos materiais você consegue compartilhando. Você consegue semeando. Amém, queridos? Quer prosperar? Dizima, oferta, compartilha. Doa. Mostra que o teu coração não está em mamon. Mostra que o teu coração não está no que tu ganha, no que tu recebe, naquilo que você veste, naquilo que você possui. Aí você abre uma janela no reino espiritual e a Bíblia diz assim, vocês serão, podem ler comigo, toda a igreja? Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Você pode ler, declara esse versículo para o teu irmão nessa noite. Vai. Olha, não tira foto não. Declara. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Amém? O povo leu tudo. O povo quer a bênção todinha, irmãos. Amém? Aplaudem o Senhor Jesus aí. Glória a Deus. Vocês terão... Paulo está liberando uma palavra sobre a igreja de Corinto, dizendo assim, ó, vocês terão riqueza para que vocês possam ser generosos. Amém, queridos? Não é acumuladores e egoístas. Hoje estávamos o dia todo trabalhando isso em Caleb. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ele deve andar, e quando estiver grande... ele não se desviará dele. Então, ele é filho único. Então, ele já é acostumado a receber tudo para ele. E aí eu disse, você vai doar o quê? E aí ele pegava, escolhia uma coisa, depois ele devolvia. Escolhia outra coisa. Aí depois ele chegou para mim e disse, pai, compartilhar o que mesmo? Eu disse, é doar. Mas doar para sempre, infinito. Aí eu disse, filho, doar para sempre, infinito. Não volta para tu mais não, filho.
Não volta. Eu disse, não volta, filho. Tu deu o carrinho, tu deu uma blusa, tu deu um sapato, tu deu, a pessoa vai usar, tu vai pedir de volta. Ele não viu muita graça. Mas a Bíblia nos ensina, queridos, a abrirmos essa janela. Amém? Quantos querem abrir essa janela? Quantos querem? Porque, veja, não tem como. Pastor, eu quero poder, eu vou dizimar. Não, querido, você quer poder? Quer poder de Deus na tua vida? Qual é o princípio para você ter o poder de Deus na tua vida? Jejum e oração. Qual é o princípio para eu ter poder na minha vida? Jejum e oração. Não adianta você dar o dízimo, irmão, mas você não jejuma, não ora, você não vai ter poder do Espírito Santo. Eu quero riqueza, eu quero prosperidade. Começa a ser generoso. Começa pelo dízimo, pela oferta e pelas doações, pelas esmolas. Começa sendo generoso. Não é que você vai trazer algo aqui, vai ser uma esmola. Não, isso aqui é o compartilhar, é uma ação. Amém? Mas às vezes a gente dá um prato de comida a alguém que está na rua. A gente doa, compra uma coxinha para alguém. Paga um cachorro quente ali. Tá? Eu não costumo dar muito dinheiro, mas eu costumo pedir. A pessoa pede um alimento, eu vou e dou. Porque eu estou vendo que ela vai comer, eu estou vendo que vai matar a fome dela. Então, é interessante, cada um tem a sua forma. Então, ele aumentará e fará crescer todas as coisas. Então, qual é o primeiro princípio? Compartilhar coisas. Como é que eu me torno generoso? Dando. Não é falando. Tá? Porque eu sou uma pessoa boa e não dou nada. Como é que você é uma pessoa boa que não dá nada a ninguém? Passou o ano de 2024, você não doou um birilo para ninguém. Né? Você não compartilhou nem com seu irmão, nem com sua irmã. Sabe? Às vezes a gente está vendo os nossos irmãos da igreja precisando de alguma coisa e a gente não compartilha. Então, isso precisa ser desenvolvido. Diga, doar coisas. Compartilhar coisas. A gente compartilha por esse caminho. Gálatas 6,6. Gálatas 6,6. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem lhe instrui. Vou repetir mais uma vez. Aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Eu vou repetir mais uma vez. Aquele que está sendo instruído na palavra, aquele que está recebendo discipulado, ensinamento, tá? A Bíblia está dizendo que essa pessoa deve compartilhar, tá? Na versão atualizada vai dizer assim: faça com que essa pessoa participe de todas as coisas boas. Na versão corrigida vai dizer assim: reparta todos os seus bens com aquela pessoa. Na versão tradução brasileira vai dizer: faça aquela pessoa que está lhe discipulando e lhe ensinando a palavra, faça dela participante das coisas boas que você vive. Eu vou repetir esse princípio. Tem se levantado um grupo de pessoas muito grande para falar da honra que aqueles que ensinam, a Bíblia manda aqueles que são ensinados darem. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos sim honrar e compartilhar de coisas boas que temos com aqueles que nos ensinam. Olha, querido, eu tive uma mãe espiritual que me ensinou o caminho da fé. E toda quinzena, ou era todo mês, ela precisava tomar uma lata de insuri, porque ela estava muito debilitada. Ela não tinha condições de ir para a cozinha preparar o próprio alimento. Então ela tinha que tomar aquele suplemento alimentar. E fora aquele suplemento alimentar, ela tinha que comer frutas.
E olha, ela ia para o médico, o Hospital das Clínicas aqui em Recife, quase que de 2 em 2 meses, e às vezes até mensalmente. E o Senhor nos deu um carro, nosso primeiro carro, foi uma bênção, um K 2009. E, gente, como foi gratificante para nós. E eu não estou falando isso para jogar confete na gente, mas eu estou dizendo como foi gratificante para nós podermos cuidar da nossa mãe espiritual. E eu, enquanto eu trabalhava para pagar o carro, minha esposa pegava a nossa mãe espiritual, levava para o Hospital das Clínicas, passava o dia com ela, voltava à noite. E teve uma vez que uma carreta encostou em Elisângela, puxou o carro amassou, o carro novo, irmãos. Aí você diz, como quem serve passa por isso? Passa por isso, queridos. Você coloca seus bens à disposição, tá? E não é porque você coloca seus bens à disposição que não vai acontecer o mal. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele vai querer te desanimar. Ele não vai querer, ele vai querer causar em você um efeito negativo para que você duvide do cuidado de Deus. E eu me lembro quando minha esposa estava me esperando na porta da empresa e quando eu cheguei ela estava na frente de onde amassou. Aí eu disse, bora, vamos entrar, vamos logo, que eu tô cansado, estou com fome. E ela ficou lá na frente onde amassou, ela não conseguia nem falar, o carro era novo, queridos. Aí eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, olha para aqui. Quando ela saiu, o para-choque do carro estava todo arrancado. Eu disse, o que foi isso? Ela disse, a carreta ia pegando a gente, eu e minha irmã Cristina ia morrer. Eu disse, então, se vocês estão vivas, Deus vai dar condições de a gente ajeitar isso. E claro, irmãos, Deus é fiel. Depois desse carro, eu tirei mais 4 carros novos da concessionária. Porque Deus é fiel, irmãos. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus da semente é o que semeia. Amém? Deus da semente é o que semeia. E honramos a vida daquela mulher. Ajudamos. Mantemos como podíamos e fazíamos sem murmurar, fazíamos com alegria, tá? Provérbios 14:31 diz, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do pobre, do necessitado, honra a Deus. Você quer honrar a Deus? Quantos querem honrar a Deus? Você honra a Deus, tá? Também se compadecendo, também sendo generoso e misericordioso. Eu quero concluir essa parte do compartilhar coisas. Falando que no livro de Mateus, capítulo 26, do verso 6 ao 13, vai narrar um episódio. Já no final do ministério de Jesus, ele já estava organizando a última ceia. Ele estava em Betânia, na casa de Lázaro, na casa de Marta e de Maria. E aí lá entra uma mulher com um vaso de alabastro, um perfume muito caro. E ela derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. E Jesus, claro, curte aquele momento, adora aquele momento, ele recebe aquilo como uma unção sobre o corpo dele que iria ser embalsamado, iria ser entregue. Os discípulos questionam, essa mulher é uma louca, devia pegar esse perfume, vender e dar aos pobres. E Jesus olhou e disse, olha, os pobres vocês têm o tempo todo, essa mulher está me honrando. E o que ela está fazendo aqui vai ser anunciado em todo o mundo. E hoje eu estou falando dessa mulher aqui para vocês, no ano de 2025. Também, isso será uma memória. Aquela mulher compartilhou. Ela pegou aquilo que tinha de precioso e entregou para Jesus. E eu pergunto a você, a primeira ação que fazemos é compartilhar coisas. Eu pergunto, quais são as coisas que você está compartilhando com Jesus?
que é seu, que você diz: Jesus, isso aqui também é teu. O que você pode dizer que é seu e você está entregando para Jesus? Eu pergunto a você, uma pessoa como John Wesley falou, uma pessoa cujo dinheiro é dominado pelo Senhor, ela não só entrega o dízimo, ela faz aquilo que Deus manda com o dinheiro dela. Ela é direcionada com o dinheiro dela, ela é direcionada com as provisões dela para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Queridos, compartilhar é assunto espiritual. Compartilhar é assunto tremendo da parte de Deus. E a segunda coisa muito importante é compartilhar a vida. Compartilhar o que, pastor? A vida. Você não só compartilha bens. Você não só compartilha bens. É tão bom um irmão chamar você para um almoço, para comer um bolo na casa dele, para jantar, não é? Ou você ganhar um presente ou dar um presente, tá? Mas você não somente compartilha coisas, mas você compartilha vida. A Bíblia diz que uma mulher, que eu não iria deixar de mencioná-la de forma alguma nesse sermão, uma mulher chamada a viúva, ela entregou as últimas moedas que tinha. Ela era pobre e Jesus olhou e disse: dos que estão entregando aqui, o que sobra, muitas pessoas estão dando aqui o que não vai lhe fazer falta. Muitas pessoas estão dizimando aquilo que não vai comprometer o orçamento. Estão entregando aqui muito do que não vai atingir seu conforto. Mas existe uma mulher que deu mais do que todos. Aquela pobre viúva, Jesus disse, deu mais do que todos. Que coisa extraordinária. Como doar não está implícito na questão da quantidade, mas na questão do coração. Porque o problema é que pessoas estavam fazendo certo da forma errada. E o problema é esse, porque muitas vezes a gente quer entregar, mas entrega retendo ainda. E eu pergunto a você, queridos, você quer que as suas finanças destravem nesse ano de 2025? Quantos querem que as suas finanças destravem no ano de 2025? Então dizima do 10º, dizima das férias, dizima da comissão, dizima de tudo que te vier à mão. Faz como Jacó, diz: de tudo eu te darei o dízimo. Faz como Abraão: de tudo eu te darei o dízimo. Amém, queridos? Quantos estão dispostos a destravar? Diga, destravar. Eu quero a bênção da viúva na minha vida. Eu, irmãos, creio que essa viúva não morreu. Essa viúva não morreu, igual aquela viúva lá de Eliseu. Quando ela vai fazer o bolo e ele faz com que o azeite multiplique. Amém, queridos? Então Deus, Ele vai fazer com que o teu azeite multiplique. E você vai pagar tudo que deve e ainda vai viver com o restante. Porque existe um princípio em você honrar aqueles que te ensinam. Existe um princípio em você semear na vida do seu irmão, na vida dos irmãos da fé, na vida daqueles que você não conhece. Aquela mulher deu tudo que tinha para viver. Aquela mulher deu a vida dela. Eu digo a você, não existe maior ato de entrega do que o que já fizemos aqui nesta noite. Jesus pegou o pão, partiu e disse: isso é o meu corpo. Eu vou dar meu corpo como oferta para vocês. Ele estava dizendo: este suco de uva, esse vinho é o meu sangue. Eu vou dar meu sangue por vocês. Diga, compartilhar vida. Nós compartilhamos coisas, nós compartilhamos vida.
Nós compartilhamos tempo, tá? Paulo vai dizer, olha, tudo suporto. 2 Timóteo 2,10. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus como glória eterna. Em outra versão vai dizer: tudo suporto por causa dos eleitos, para que também desfrutem da salvação. E em outra versão vai dizer: tudo suporto ou suporto qualquer coisa, para que traga a salvação e a glória eterna para os escolhidos de Deus. Você compartilha vida, você compartilha tempo. Eu oro para que a gente não somente doe coisas, mas para que a gente também compartilhe atenção. O diabo sabe que a tua atenção é preciosa. O diabo sabe o poder do teu amor. O diabo sabe o poder do amor da igreja. O poder do amor da igreja, o poder de um pastor que ama a igreja, o poder de um irmão que ama os seus irmãos. E o diabo vai fazer de tudo para bater nisso. Para que você se frustre com pessoas. Para que você se frustre com coisas. Porque ele sabe que não adianta eu dar o pão e não sentar na mesa para comer. Não adianta eu trazer o bolo e não comer com você. Não adianta você bater o meu parabéns e não comer um pedaço do bolo. Porque a comunhão está em compartilhar. Compartilhar aquele momento. Compartilhar aquele ato. Compartilhar aquela vida. Compartilhar aquela ação. Às vezes alguém chega com uma boa notícia em casa e não quer compartilhar porque a pessoa não vai vibrar. Porque quem está com você não celebra as suas conquistas. Você viver com alguém que não celebra as suas conquistas. Você compartilhar uma vida com alguém que não vibra com os seus sonhos. Que não impulsiona você. Você diz, vamos fazer tal coisa, e a pessoa diz assim, você vai fazer isso, isso não vai dar certo. Seja um maior impulsionador. Impulsione a vida. Amém, queridos? Facilite a vida de quem quer compartilhar a vida com você. Eu vou repetir essa frase é muito forte. Facilite a vida de quem quer compartilhar a vida com você. Porque compartilhar a vida não é algo fácil. Então exige que você que convive com alguém facilite a vida daquele que quer compartilhar a sua vida com você. Tá, queridos? Se eu fosse falar aqui e entrar nas minúcias de uma vida conjugal, iríamos falar mais meia hora. Do quanto uma mulher pode facilitar a vida de um homem, do quanto um homem pode facilitar uma vida de uma mulher e vice-versa. Mas, como a gente já vive, eu não preciso falar do que a gente já conhece. Somente receba o princípio. Facilite a vida de quem convive com você. Porque muitas vezes a gente espera ser compreendido. Mas às vezes a gente precisa dizer também que precisa ser compreendido. Sai do campo da dedução. Eu não falo mais nada não, porque ela já conhece, ele já conhece como eu sou. Queridos, ninguém tem a obrigação de deduzir que você precisa ser compreendido. Facilite a vida de quem compartilha a vida com você. Se aquilo dói, se aquilo machuca, se aquilo fere, fala. Não, eu não falo, porque ele tem que deduzir. Para, querido. Diga, adivinhar é pecado. Adivinhar é pecado, meu amado. Seja claro, facilite a vida. Diga, meu amor, isso é um gatilho para mim, não faça isso não. Né? A mulher pode ajudar o cara dizendo assim, ó, meu pavio tá já explodindo, para aqui. O cara continua se quiser, né, Luana? Se quiser ver a bomba explodindo, ele continua, né? Ou vice-versa, o esposo dizer, olha,
Por favor, para. Depois a gente continua. Porque já está no... Facilite a vida de quem quer compartilhar a vida com você, queridos. Porque a vida funciona. A vida a dois é uma bênção. Mas a gente tem que aprender a facilitar a vida de quem quer compartilhar a vida com a gente. Porque não adianta você chegar com um presente e a vida ser uma desgraça, queridos. O resto do ano ser uma tristeza, você chegar com um presente no dia do aniversário. Não adianta. Que vida é essa? Não, o meu amor é demonstrado no presente. Não, para com isso, querido. É pouco demais demonstrar um amor só num dia, com um presente. E o resto da vida é só confusão, é só gritaria, é só estresse, é só chute na canela, é só falta de compreensão, é só briga, é só crítica. Eu aprendo a compartilhar coisas, eu aprendo a compartilhar a vida. E eu vou dizer algo para você, Jesus compartilhou a vida dele. Jesus compartilhou coisas. Jesus compartilhou pão. Jesus compartilhou a entrega dele. Paulo disse, tudo suporto por amor aos eleitos. Nós devemos ter pessoas na igreja que suportem as coisas por conta do reino. Tem muita gente hoje mimada na igreja. Quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer mudar de igreja. Muda e fica mudando o resto da vida, que nada em nenhum lugar na tua vida vai ser sempre do jeito que tu quer. Nada vai ser sempre do jeito que eu quero e que eu sou. Nada, nem a tua vida financeira é do jeito que tu quer, nem a pessoa que tu convive é do jeito que tu quer, nem teus filhos que tu mais ama é do jeito que tu quer, nem a igreja que você vai congregar vai ser do jeito que você quer. Nada vai ser do jeito que a gente quer. O teu patrão é do jeito que tu quer. O teu salário é o que tu queria. Aonde tu trabalha é o melhor lugar do mundo. E por que tu tá lá? Porque tu precisa. Assim é na igreja. E tem gente que não quer, fica mudando. Vai morrer mudando, amado. Até ficar desigrejado. Dizendo, não preciso de igreja porque a igreja me feriu. Para, que tá feio. A igreja te feriu o quê, querido? Muda a página, amém? Muda o discurso. Eu já mudei de uma igreja porque me feriram. Então muda o discurso. Faz funcionar agora. Porque senão você vai viver esse ciclo na sua vida, no seu casamento. Sabe? Tem gente que é assim, se divorciou uma vez, qualquer outra briguinha, eu deixo esse daí. Eu deixei o primeiro. Eu deixo essa daí, eu deixei aquela. E aí vive o ciclo vicioso. Tem crente que vive isso aí na igreja. Eu saí de uma, saí dessa também. Eu saí dessa. Queridos, gira a página. Diga, eu compartilho coisas. Eu compartilho vida. Eu compartilho vida. Você quer compartilhar a vida, Dudinha? Você quer compartilhar a vida, Daniel? Você quer compartilhar a vida, pastora Gisele? Quantos querem compartilhar a vida? Amém, amados? Que a gente nesse ano aprenda a compartilhar o coração, a compartilhar a visão, amém? A celebrar pelo compartilhar do outro. Quando uma pessoa vir te compartilhar algo, você celebre, você não zombe, você não menospreze. Amém, querido? Amém. As meninas disseram, pastor, a gente quer pintar a igreja, jogar luz, reformar. Amém! Amém, amados? Celebra. Mas como é que vai fazer isso? Não, deixa pra lá. Não, amados, celebra. Celebra. Aqueles que chegam com vida, celebra. Amém? O culto começa. Às vezes a igreja está vazia, chegue cedo, compartilhe vida. Amém? Porque sua vida é importante para o culto começar. Amém, queridos? Diga assim, nesse ano 2025 eu vou ser pontual nos cultos. Porque eu vou compartilhar vida no culto. No culto eu venho para compartilhar vida, amado. Sua vida é importante. Mas o culto individual, então fique em casa, que o culto individual é em casa. Aqui é o culto coletivo. Se é coletivo, tem hora para começar e tem hora para... E a gente aqui compartilha vida. Amém, amados? Quantos podem aplaudir Jesus por isso?
Coisa linda. Eu quero concluir, amado. Em 1744. Quanto, pastor? 1744. John Wesley, aquele que eu falei no começo, escreveu o seguinte: quando eu morrer, se eu deixar 10 libras... Quanto é 10 libras aí? Olha aí os pesquisadores de plantão aí do Google. Quando eu morrer, se eu deixar 10 libras, você e qualquer ser humano podem testemunhar contra mim, dizendo que eu vivi e morri como um ladrão e um roubador. Quando ele morreu, John Wesley morreu em 1791. O único dinheiro citado em seu testamento foi uma miscelânea de moeda encontrada em seus bolsos e em suas gavetas de roupa. A maior parte das 30 mil libras que ele tinha ganhado durante toda a sua vida, ele doou. As 30 mil libras que John Wesley ganhou durante toda a vida dele, ele doou. Eu não estou dizendo que você tem que fazer o que o John Wesley fez. Mas eu estou falando de que quando a gente aprende a compartilhar, a gente doa a nossa vida. E às vezes você quer tanto de alguém, você espera tanto de alguém, e Deus precisa trabalhar muito mais aqui. Você espera tanto das igrejas, você espera tanto dos pastores, e você primeiro tem que começar aqui. Você que espera tanto da igreja e dos pastores, comece a dizimar, a ofertar, a doar seu tempo, a chegar cedo nos cultos, a doar sua vida, a doar sua inteligência, a doar sua dedicação. Grupo de louvor, quando passarem uma música, estuda, pega a música, doa a vida, compartilha a vida, compartilha tempo. Pega a música, quando te chamarem para pregar, passa tempo lendo a palavra, orando. Amém? Começa um plano de leitura da Bíblia. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Doa a vida, querido, para isso, amém? Não tem como você ler a Bíblia sem doar tempo. Não tem como você ter vida de oração sem doar vida. Não tem como você ganhar vida sem doar vida. Você só vai ganhar vida se você te disponibilizar a sair para ir atrás de vidas. Amém, amados? E a minha oração nessa noite é que a gente aprenda a compartilhar. Que a gente não adore a mamon. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ele vai aborrecer um e agradar o outro, ou ele vai desprezar o outro e agradar o outro. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. O único no lugar na Bíblia que alguém foi chamado de Senhor, comparado a Deus, foi Jesus comparando dinheiro a Ele. Ele está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Existe um segredo quando você aprende a desapegar, a crer, a depender e a confiar. Que esse segredo possa ser vivido por nós. Alguns vão ouvir essa mensagem e vão dizer assim: as minhas finanças estão nas tuas mãos, Senhor. A partir de hoje eu serei dizimista, ofertante, generoso, misericordioso. Eu irei compartilhar coisas e vida. Amém? Talvez outros vão dizer assim: eu ainda não tenho condições. Quando eu ganhar, eu vou ser. A Bíblia diz assim: ser fiel no pouco. Ser fiel aonde? No muito. Quando você tiver muito, você doa. Ser fiel no pouco. E sobre o muito, eu te colocarei. Existe uma chave, amados. A chave do pouco. É a chave da viúva. É a chave da viúva, que só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de massa. E quando ela fez um pouquinho de bolo para o profeta, aquele azeite multiplicou. Quantos querem ter o seu azeite multiplicado nessa noite? Quantos querem ter o seu azeite multiplicado nessa noite? Aleluia! O Senhor está aqui para multiplicar o teu azeite. Amém? Tem uma canção aí pra gente?